Estamos de volta com o programa Memória Viva, hoje entrevistando o professor Raimundo Nonato Nunes, que é educador físico e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Bom, a gente estava conversando e agora eu vou perguntar aos dois colegas seus, são amigos, eu sei, também teve um aspecto interessante, né, professor? Eles foram da primeira turma de educação, do curso de Educação Física aqui da universidade, né? Correto. Então, eu vou perguntar a vocês três, né? Como é que foi, o que vocês acharam desse curso, como começou, por que vocês fizeram esse curso e como é que está hoje, o que vocês acham? Perguntando o professor Raimundo também. O senhor pode começar, professor. A educação física nos trouxe um norte do tamanho do mundo, porque as escolas, os professores não tinham essa formação, não é? E nós sabemos que um exercício mal dirigido, ele pode gerar um problema seríssimo para o resto da vida da pessoa, não é? Hoje, nós também trabalhamos e temos uma preocupação muito grande com os trabalhadores, não é? As pessoas que estão na vida laborativa e que os gestos repetitivos geram série de problemas e que a nossa intervenção minimiza e o interesse é fazer com que essas pessoas não tenham problemas quando envelhecerem, que o trabalho não nos traga esse problema, não é? Então, isso parte do conhecimento do profissional da educação física. Nós temos essa condição de fazer essa prevenção, não é? Muito precoce. Né? E a questão do esporte em si, né? A preparação física dos atletas, não é? Os exageros que aconteciam. Muitas vezes tinha preparadores físicos que faziam as pessoas correrem 5, 6 quilômetros na pista, no asfalto, não é? Um jogador de futebol, um atleta, mesmo um atleta de futebol de salão, não é? E que esse tipo de procedimento gera uma série de problemas físicos, muitas vezes retirando o indivíduo do jogo, tá entendendo? Então, a educação física, ela veio dar, assim, ao Rio Grande do Norte, né, esse toque científico da prática da atividade física. E foi aí que vocês se enquadraram, optaram pelo curso de Educação Física. Aí tem o senhor que ainda está dando aula, tem o professor Enio, que também hoje está na área de diretor, né, do Centro de Ciência de Saúde. E aí, professor Enio, por que o senhor optou por Educação Física? Na época, foi colega dele, professor. Todos nós que gostávamos de esportes, atividade física em geral, nós sentimos essa lacuna no Rio Grande do Norte, que não tinha um curso superior de educação física. Sim. Então, nós tínhamos que partir, as pessoas da época tinham que partir para outros cursos, mesmo tendo uma vocação para ser profissional de educação física. No meu caso, quando eu fiz vestibular... Quem criou o curso? O senhor lembra quem que criou esse curso? Eu me lembro que o reitor era o Domingos Gomes de Lima. Era o reitor da universidade. Desculpe, Nicolau, Domingos veio depois. O reitor era Genário Fonseca, exatamente. Genário Fonseca era o reitor, Domingos sucedeu. E ele foi na administração dele que foi criado. Era o reitor de planejamento na época, né? Domingos. Era, Domingos, né? Domingos. Depois foi reitor. Então, na época foi criado o curso e eu entrei no primeiro vestibular que eu fiz, foi exatamente coincidir com a primeira turma. Era uma oportunidade que nós esperávamos. Né? E vale salientar que naquela época a educação física era vista de uma forma diferente. O aluno de educação física era muito cobrado em termos de performance. Então, além de nós debruçarmos sobre um cadáver para estudar anatomia, abrir um sapo para estudar fisiologia, nós tínhamos que treinar para as provas práticas. Só para você ter uma ideia, a prova de natação, eu me lembro que minha prova final de natação, nós tínhamos que nadar 200 metros medley, que é um misto de todos os estilos. Sim. Crawl, costa, golfinho e borboleta. Crawl, costa, peito e borboleta. Então, nós tínhamos que nadar 200 metros. Quem não nadava era reprovado. Sim. Então, era muito comum a gente ir para a piscina fora do horário de aula para treinar para as provas. Né? Hoje, a educação física está com um conceito diferente. Não é tão cobrado essa performance que nós éramos cobrados na época. Sim. Mas, na época, isso foi uma coisa muito boa. Todos nós, na época, em compensação, o entusiasmo, né, Raimundo Bosco, era muito maior do que atualmente. Sim. E, professor Bosco, aí da educação física para a psicanálise,
eu queria realçar, primeiro, a opção da educação física se deu numa ordem natural. Eu era atleta, eu treinava 2 horas a 4 horas por dia, tanto basquetebol como handebol. Cheguei a saltar em altura, né? Então, daí a passar... Houve um concurso houve a reforma de ensino, que eu acho que você se lembra bem, no PREMEN. Sim, PREMEN. Programa de Reforma do Ensino Médio, nacional, né? E houve um concurso para os 6 primeiros que passassem iriam fazer um curso em Recife. Isso 2 anos antes de começar o curso aqui. Sim. Então eu passei também com mais 5 colegas, fomos para Recife e lá fizemos a licenciatura curta, que aqui as escolas tinham que iniciar, então tínhamos que regressar e já começar a trabalhar. E posteriormente entramos no curso, na disciplina, na turma que os 2 colegas já estavam para fazer a licenciatura plena. Agora, uma coisa para realçar, aqui a gente está tratando de história, para os professores de educação física atuais e alunos também. Quando nós fazíamos educação física, a profissão não era reconhecida a nível nacional como profissão liberal. Então, por exemplo, foi necessário que a gente encetasse uma luta política para criar, primeiro, associações regionais, depois nacional, depois federação nacional, e começamos a entrar com projetos, né? Aí passando de gabinete em gabinete de senador, de deputado federal, para tentar a aprovação da profissão, só veio, então, depois já 12 anos de formado, depois que havíamos nos formado, já éramos 100 mil profissionais no Brasil, sem reconhecimento pelo Ministério da Educação, como profissão. Estou falando isso para relembrar a história, né? Que tem essa luta que é uma luta política, para configurar-se como profissional. E falando em luta política, né? Não sei se vocês concordam, tem aquele caso do professor Raimundo, né? Da greve de fome, né? Raimundo... Insere-se nisso, professor Raimundo, ou não? É posterior. É posterior. Mas outra ele vai história, falar. né? Não, é luta pela valorização da universidade pública. Sim, e do ensino. Insere-se dentro do projeto. Isso já em 98. 98, né? Isso já é outra história, né? É a continuidade da história. Da luta pela melhoria do ensino público. Mas era interessante a gente citar alguma coisa. Ou o senhor acha que não? Vamos ver. Eu acho que essa nossa luta, infelizmente, este livro aqui, eu banquei. Porque o próprio Sindicato Nacional se negou a fazer esse registro. E eu fiz porque eu havia feito, não é, anotações acerca do que acontecia conosco no ambiente que nós estávamos. Nós ficamos confinados, né, no 2 Candangos, lá em Brasília. Sim. Ficamos confinados ali, 12 dias. Não é? E não foi uma luta qualquer. Sim. Não é? Eu não conheço, no mundo, uma greve de fome de professores em função de defender a instituição a qual ele pertence. E não somente a questão da instituição em si. Porque eu pensava que, na medida em que o restaurante universitário, a residência universitária fossem fechadas, o filho de seu Joãozinho, lá do sertão, que não tem um parente na cidade, jamais iria conseguir fazer um curso superior. E o professor Fernando Henrique Cardoso, juntamente com o Paulo Renato, não é? Professor Paulo Renato, estavam bancando essa luta. Contra os cidadãos comuns. Sim. Infelizmente, aqui na universidade, nós tivemos um fato muito interessante. Sim, qual foi? Que foi o reitor Ivonildo Rego entrar com uma ação para que os professores não recebessem os planos Bresser e Verão, após ele ter recebido. Ele, o procurador Giuseppe e mais 28 pessoas. Após eles receberem, eles entraram com a ação rescisória impedindo que os colegas recebessem. Por infelicidade nossa, a categoria docente reelegeu esse indivíduo 2 vezes, reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Bom, mas voltamos então a
teve essa parte, né, que o senhor queria citar, registrar, vamos dizer assim, registrar na luta. Agora vamos voltar a uma coisa que eu acho muito importante no senhor, porque já me falaram, está no seu currículo, que são os seus projetos. Não sei se vocês concordam com os projetos que o senhor desenvolve na universidade. Porque o senhor poderia muito bem, pela sua idade, estar aposentado, né? E, no entanto, o senhor está em atividade e desenvolvendo esses projetos. Fala um pouquinho para a gente sobre esses projetos. Vocês também podem pedir algum esclarecimento? Esses projetos, eles são frutos da inclusão das pessoas que estão fora da universidade e dentro dela. Dentre elas, pessoas que não têm condição de pagar uma academia, uma escolinha de futebol, um determinado trabalho, tá, que leva a instituição à sociedade, provoca na sociedade um sentimento de reconhecimento. Eu ouço muito as pessoas dizerem isso. Professor, a universidade, digo, exatamente, a universidade, vocês estão aqui porque o tratamento da água, quem banca é a universidade. Uhum. Paga o meu salário, que vocês... É dinheiro público, né? Subsidiam, porque o salário pago pela universidade são vocês que pagam através dos impostos, são vocês que pagam através do... Eu estou fazendo a minha parte, e a instituição me faculta essa condição. Me perguntaram várias vezes, por que você não se aposenta? Eu digo, bom, primeiro, porque estou em idade produtivíssima. Uhum. Segundo, porque se eu me aposentar e deixar de fazer esse trabalho, muito dificilmente vai ter continuidade. Porque dá trabalho, tá entendendo? A gente tem até aborrecimento com as pessoas e às vezes com pessoas que estão dentro da instituição. Né? Mas o que a gente gera de satisfação, de bem-estar, as pessoas compensam tudo. Isso compensa. Eu tive a felicidade de recuperar um garoto de 6 anos que afogou-se, teve hipoxia, perdeu o deambular e a voz. E esse garoto veio do Sara Kubitschek desenganado pelo Sara Kubitschek. Sim. E aqui nós fizemos a recuperação desse garoto. Hoje esse garoto se desloca, consegue verbalizar algumas palavras, já está estudando na escola de música. Ele é daqui de Natal? Ele é de uma cidade aqui do interior, São Gonçalo do Amarante. E foi desenganado? Foi desenganado pelo Sara Kubitschek. Então eu tenho o vídeo, esse garoto em coma, ele teve morte cerebral, 28 dias em morte cerebral, né? Depois foi para o Sara Kubitschek, passou 4 meses lá, veio do Sara Kubitschek sem andar e sem falar, né? E uma colega nossa, amiga da mãe dele, a mãe dele havia assistido uma entrevista minha, sim, e então, através da TV universitária, e então ela disse, olha, eu queria falar com aquele professor, tal. Então, eu dei meu telefone para ela, ela ligou, tal, fizemos um encontro, eu vi a situação e disse para ela, a senhora acredita em Deus? Você acredita? Então vá para casa rezar, que eu vou rezar também, para Deus me iluminar para ajudar o seu filho, encontrar o caminho para ajudar o seu filho. E esse caminho a gente encontrou e conseguiu fazer. Essa criatura diz hoje, a universidade, exatamente, ela conseguiu isso porque existe a universidade. Evidentemente que eu fui um agente, mas a estrutura existia. Sem a estrutura não faria nada. Por isso que eu digo, eu só saio daqui aos 75 anos, se Deus assim me permitir. Se Deus assim me permitir, porque é uma forma de retribuir à sociedade o que ela fez por mim. Porque eu estudei aqui, porque a sociedade financiou meus estudos. Sim. Então, não é agora que eu, numa situação de conhecimento que eu vou demandar para a universidade privada, ou fazer qualquer atividade aí fora, entendeu? Para ganhar dinheiro, esquecendo que a sociedade... Isso poderia, eu não sei se vocês concordam, isso poderia inserir naquilo que a gente estava conversando, que a universidade antigamente era fechada à sociedade, e hoje é uma universidade aberta à sociedade. Vocês concordam? Eu concordo. Nós vivemos um período que a universidade não se envolvia muito com a comunidade onde ela se encontra inserida, né? De uns tempos para cá, a universidade abriu seus muros, né? E se antigamente a gente tinha uma sociedade
principalmente aquela circunvizinha do campus universitário, os bairros mais próximos aqui, que as pessoas se revoltavam porque não tinham acesso à universidade. A área de esporte é uma área que é muito chamativa, tem um apelo muito grande. Com essa derrubada de muro, vou chamar assim, então a sociedade, essa comunidade passou a ter acesso à universidade, jogando futebol, fazendo prática de natação, outros esportes. Então isso fez com que a sociedade se aproximasse da instituição e essas pessoas passassem a ser um partícipe de cada atividade da universidade. Sim. Então deixaram de se revoltar, deixaram de depredar as instalações da universidade para começar a zelar e se sentir dentro dela. Sim, porque acontecia isso, né? Eles exatamente, acontecia. E depredavam. Professor Bosco. Eu acho interessante perceber o seguinte, que essa turma, inclusive, é pioneira no sentido de deixar claro que a educação física não é aquilo que move apenas pela motricidade humana, é apenas pela fisiologia. Né? Você está tratando do ser humano, do homem como um todo. Sim. Né? Então, desde esse homem está inserido no aspecto cultural, e aí temos uma abordagem grande dentro das artes, dentro do próprio grupo, né? Esse homem está inserido na sociedade, e aí esse trabalho que os colegas estão acabando de dizer, por exemplo, a comunidade teria que abraçar a universidade. Sim. E não o inverso da universidade. Como não foi feito esse estudo preliminar para incluir a universidade dentro dessa comunidade, de repente, ela sentia a universidade como algo estranho. Entendi. Né? E ela passou a absorver a universidade. Hoje ela abraça a universidade, que é esse o aspecto fundamental. Esse de Raimundo Nonato, eu queria lembrar um aspecto muito interessante, que ele é muito incisivo nos seus pronunciamentos e nas suas ideias, e muito o povo chama teimoso, né? A expressão popular. Mas, na verdade, é um camarada que é coerente. Sim. Sim. E ele, nas suas relações sociais, ele tem uma característica muito própria, que todos nós vivemos de pequenas aquiescências, né? De pequenas representações. Uhum. Chamamos, de popular, pequenas mentiras que acomodam a convivência entre todos. Né? A cinesia não existe por acaso. Né? Sim. E a questão da empatia e antipatia também. Né? Então, Raimundo é pouco dado a não ser ele mesmo, a não ser coerente com o que ele pensa e com o que age. Sim. E isso, na nossa sociedade, não só do Brasil, do ser humano como um todo, né, é visto de uma forma estranha. No mínimo é um camarada estranho, que é estranho porque é autêntico. É. E ele procura ser autêntico a todo instante e em tudo. Pronto. Sempre definindo muito suas posições, né? Raimundo é desse que toma partido até em briga de galo, né? Como a gente costuma dizer no popular. A gente vai... Bom, vocês sabem que a gente tem um tempo, né? E nós estamos, então, já estourando esse bloco. E a gente volta daqui um pouquinho.